Sejam todos muito bem-vindos. O cenário já está arrumado. Estávamos ansiosos esperando por todos vocês, porque a nossa história de hoje, do nosso livro da Bíblia, o livro Ezequiel, que aliás, está falando de um homem que Deus conversava com ele e ele conversava com Deus. E a nossa história de hoje, exatamente, nós vamos contar para os nossos bebês e os nossos pequeninos do maternal, que eles podem e devem entender, escutar. Você deve conversar, que é assim que a gente conta a história para essa turminha, viu? De que Deus gosta de conversar com a gente. E foi isso que aconteceu na história de hoje. Nós vamos contar tudinho. Vamos lá? Então sejam todos muito bem-vindos, porque esta revista está maravilhosa, nossa revista do maternal. Como você pode ver aí, na nossa lâmina, olha que linda capa da nossa revista maternal, com um cenário bonito, com o nosso profeta Ezequiel. E olha só o título da nossa revista do maternal: Ezequiel, o profeta na Babilônia. Meu Deus! Enquanto o papai e a mamãe estão estudando o livro de Ezequiel lá na escola dominical, aí nós estaremos com os nossos bebês, já do berçário, sim, os nossos bebês, a nossa turminha do maternal, aquela turminha fofinha, sabe? Alguns de chupeta na boca, oh meu Deus, que coisa mais linda, não é? Na salinha, já aprendendo a palavra de Deus, e você vai contar exatamente o que está escrito no capítulo 3, nos versículos 15 a 19, quando Deus chamou Ezequiel e conversou com ele, e ele tinha que dizer para as pessoas o quê? Olha o título da nossa lição de hoje: façam coisas certas. É isso aí. E o nosso objetivo de hoje, qual é? Vamos lá? Pais e educadores, no término do nosso ensino de hoje, a criança deverá saber que ajudar as pessoas é fazer coisa certa. Isso mesmo, porque os nossos pequeninos já podem, sabe, começar a entender que ajudar um coleguinha, fazer uma coisa, pegar um brinquedinho, pegar um lençolzinho que caiu no chão, a fraldinha que a mamãe pede para ele pegar, isso já é fazer coisas certas, viu? É assim que nós vamos ensinar a palavra de Deus aos nossos pequeninos. E olha o versículo que nós chamamos de guardando no coração. É aquele texto pequenininho da Bíblia que você vai sempre repetir enquanto a criança está fazendo a atividade, pintando, enquanto a criança está brincando. Você vai repetindo, sabe? A palavra de Deus, ela vai ouvindo. O que está escrito lá em Lucas 6,35, que diz o quê? Façam o bem. Vocês sabem quem é que disse isso? Jesus, isso mesmo. E aí a gente traz aqui várias versões, opções, não é? De bonecos. Olha que legal o nosso boneco de pano, Jesus, não é? Em várias versões. Alguns você pode encontrar prontos nas lojas por aí. Outros você pode, por isso que eu trago 3 modelos, você pode se inspirar e confeccionar o seu personagem boneco de pano Jesus, tá bom? Vamos lá então. E aí, para os nossos recursos, o que nós vamos precisar para ensinar a nossas crianças, para contar a história mostrando o visual, porque a criança vai aprender bem mais quando você mostra algo colorido, como isso aqui. Olha que legal, sabe aquela nossa maquete, não é? Aquele cenário. Isso aqui é uma caixa grande, olha só, de papelão. Você pode encontrar, sabe, aquelas bases de isopor que vem em caixas de eletroeletrônico, entende? Aí, enfim, procure, use a criatividade, chame as suas amigas
que vocês irão produzir um cenário muito bonito, que a criançada curte de montão e tudo muito colorido, como aqui está. Olha só, a nossa maquete, tudo feito de caixas de papelão, gente. As árvores eu encapei, olha essas ideias que legal. Olha, tudo encapadinho de tecidos com papelão e palito, viu? Coisa simples. Aqui é a casa do nosso querido Ezequiel, uma caixa de papelão encapadinha para ficar bem bonito como está na capa da nossa revista, tá bom? E olha que legal, eu não posso esquecer de dizer para vocês que a nossa revista ainda oferece para você em anexo, bem no início da nossa revista do professor, tem 2 QR Codes, um para você imprimir, baixar as figuras e imprimir, e outras, né, para você assistir as videoaulas quantas vezes você quiser e reúne a tua equipe aí da igreja. Então vamos lá, né, gente? Mãos à obra, porque eu vou agora aproveitar, sabe, tudo que tem assim lá no berçário da minha igreja, ou lá em casa, não é? Tem aquele berço com um lençolzinho. Olha só, você sabia que é só usar a criatividade? Com um lençolzinho escuro, você já pode colocar e o bebê vai chamar a atenção dele, porque tudo colorido. Olha essa manta aqui, olha, já vai representar o rio, né? Ai, que legal, eu arrumei aqui. Aí agora sim, eu trago meu boneco, nosso personagem da nossa revista, o Ezequiel Profeta. E eu digo, olá, bebê. Olha, este é o Ezequiel. Ele estava com saudade dos seus amigos. Ezequiel tinha amigos? Igual você que tem vários amigos. Olha só, olha que legal os amigos de Ezequiel. E ele estava com saudade dos seus amigos, sabe? E a Bíblia diz que ele foi visitar os seus amigos. Todos estavam na Babilônia, um lugar bem longe da casa deles. E aí Ezequiel foi lá, e ali, lá naquele lugar, sabe, pertinho do rio, lá estava o nosso amigo Ezequiel. E Papai do Céu falou com ele e disse assim: Ezequiel, eu quero que você diga para os seus amigos, para todo aquele povo, que eu quero que eles sejam bondosos, que falem a verdade, que ajudem uns aos outros. Isso é fazer coisas certas. É mesmo, né, Ezequiel? Muito bem, Ezequiel. Fale tudo que Deus mandou você falar. Que legal, muito bem, palminhas para você, Ezequiel. Que tal a gente dar um abraço nesse nosso amigo Ezequiel fofinho? Vamos lá? Aí você permite, tá bom? Que o seu bebê ou os bebês aí do berçário da sua igreja possam brincar com o nosso boneco, né, de pano, né, o boneco naninha, porque é aquilo que ele pode abraçar, que traz uma sensação de aconchego, tá bom? Deixe os bebês brincarem à vontade. Agora, para a nossa turminha de 2 a 3 anos, você sabe que é diferente, não é? Aí eu aproveito, olha, deixa eu tirar Ezequiel aqui, vou colocar aqui, para mostrar para você o nosso cenário, né? Já está aqui. Olha, tem peixinhos aqui neste rio. E depois você pode brincar com os seus pequeninos, até para que eles identifiquem as cores dos peixinhos. Uma atividade que eles possam brincar de pescaria. Use a sua criatividade, que a meninada vai curtir de montão o seu cenário, a sua maquete, tá bom? E aí você diz assim, olha, que lugar mais lindo! Eu tenho aqui, olha só, muitos, né? Muito verde, muito céu. Eu tenho rio. Eu tenho umas árvores bem fofinhas, que bacana! E foi neste lugar, perto do rio Quebar, que morava o nosso amigo profeta Ezequiel.
Ai, que legal! Olha só, mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que um dia o profeta Ezequiel estava pertinho do rio Quebar, pensando nas pessoas da sua cidade, porque alguns estavam brigando, sabe, esquecendo de ajudar os amigos. Era uma confusão, mas Deus falou com Ezequiel e disse: Ezequiel, avise ao meu povo. Aí Ezequiel ficou: o que eu devo avisar a Deus? Aí Deus disse para ele: diga para eles fazerem o que é certo e bom. Ezequiel obedeceu a Deus, sabe? E aí Ezequiel foi conversar com os seus amigos. Meu Deus, eram tantos amigos. E Ezequiel foi conversar com eles e dizer para eles tudo que Deus estava mandando ele fazer. Muito bem, Ezequiel. E a Bíblia diz que as pessoas ficaram prestando muita atenção em tudo aquilo ali. E o profeta explicou que fazer o que é certo é sempre o melhor caminho, porque isso agrada, né? Papai do céu fica muito feliz, agrada ao Papai do céu. Muito bem, Ezequiel, muito bem. Sabe de uma coisa? Nós também temos que falar a verdade, ajudar os nossos amigos quando eles precisarem de ajuda, não é? É isso mesmo. E obedecer a Deus todos os dias, tá bom? Tá certo? Combinado? Ah, legal! E aí, Papai do Céu fica muito feliz quando nós fazemos coisas certas. Que tal a gente conversar com o Papai do Céu? Vamos lá? Vamos, porque nós podemos falar com o Papai do Céu. Ele fala conosco, assim como ele conversava com Ezequiel. Vamos lá? Querido Deus, eu quero sempre fazer coisas certas. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Um beijo para Papai do Céu. É assim que as suas crianças vão aprender a orar com você, tá bom? Agora, vamos cantar uma música? Vamos lá? Porque a criançada ama de montão e você aproveita, escolhe aí, não é? Uma música ou mais de uma, conforme o tempinho que você tem com eles, tá bom? E aí, a gente traz na nossa revista do professor uma sugestão. Deus é tão bom para mim. Sabe, volume 3 de 3 palavrinhas, é muito legal. E a criançada curte de montão essa turminha do maternal. Ai, que legal! Ei, não esqueçam da revista do aluno. Incentive o papai e a mamãe a comprarem a revista do seu bebê, da sua criança do maternal, tá certo? Você pode guardar com você e todos os encontros, sejam no domingo ou qualquer dia da semana que você tenha companhia deles, você vai e pode trabalhar essa atividade. Olha que legal na nossa lâmina aí. Olha, sempre na revista do aluno, nós trazemos o versículo bíblico, que é aquele guardando no coração, sabe? Pois é, em forma de desenho. E o seu pequenino vai colorir. Claro que para os bebês e a turminha do maternal, você não vai entregar lápis de cor, por exemplo, que eles podem colocar na boca, sabe? Engolir a ponta do lápis, não é legal. O que a gente recomenda? Olha aí, giz de cera. E no mercado, nas livrarias, você vai encontrar giz de cera indicado até para bebês e para as crianças do maternal. Não oferece nenhum perigo para essa turminha. A nossa atividade de hoje, olha que legal! Já para os bebês, sim, aqueles primeiros rabiscos bem divertidos, eles vão fazê-los aí pintando este desenho aí do rio Quebar, tá bom? Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, sempre a gente oferece uma atividade que estimula a coordenação motora já das nossas crianças. E se você encontrar, como eu encontrei, uns peixinhos, olha só que legal, que esses peixinhos, olha aqui, gente, são o quê? Pincéis, olha que legal, e você pode tirar para cada um dos seus pequeninos um peixinho desse aqui e oferecer para que eles pintem a atividade, cobrindo os pontilhados. Bacana, não é? É desta forma. Vamos lá, gente.
Usem a criatividade de vocês e eu tenho certeza que o seu pequenino vai amar ouvir a palavra de Deus, histórias do livro de Ezequiel, contada por cada um de vocês, por você, papai e mamãe também. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. E aí, ó, se Deus quiser, na nossa próxima videoaula, eu te espero com outras coisas aqui, que a nossa intenção, a nossa finalidade é exatamente estimular o teu trabalho, o crescimento do teu ministério. Que Deus abençoe. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. A paz do Senhor Jesus, professor querido, vamos para mais uma aula, nossa lição de número 3, que tem como tema Deus aborrece o pecado. É um tema delicado para trabalhar com as crianças. Trabalhar esse conceito de pecado, muitas vezes as crianças não compreendem, mas é importante que nós o façamos, porque se nós trabalharmos desde pequeno, eles vão crescendo, já vão internalizando o que é pecado. E para ajudar nessa missão, nós temos uma ferramenta muito poderosa, que é a música, atrelada ao movimento. A música e o movimento fazem com que a criança aprenda melhor, traz estímulo. E a nossa revista sempre traz sugestões de músicas relacionadas à lição que você vai explorar. Você pode explorar isso à vontade. Para essa aula que fala sobre o pecado, nós trouxemos a sugestão da música O Sabão. Todas as igrejas conhecem essa música. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava as minhas mãos. Uma música que dá comandos. A partir do momento que a criança vai colocando a mão no rosto, a mão nos pés, fazendo o movimento de lavar, isso chama muita atenção dela. Daí você pode explicar que o sabão lava o corpo, mas não consegue lavar o nosso coração. Só Jesus pode lavar o nosso coração com o seu sangue. E quando nós cantamos essa música, uma delas conecta a criança com o conteúdo que vai ser abordado. Vamos investir então na musicalização, nas nossas músicas e deixa Deus te usar. Amém? Vamos partir agora para a leitura da nossa revista. O nosso tema da lição de número 3, Deus aborrece o pecado. Encontrando o tesouro, Ezequiel capítulo 7. Guardando no coração, sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 7, versículo 4, a parte B. O objetivo da nossa aula diz assim: ensinar as crianças sobre o conceito de pecado e suas consequências. O vamos louvar, o sabão, como já foi mencionado, de 3 palavrinhas, e amigo de Deus, das crianças diante do trono. As orientações importantes dizem assim: a paz do Senhor, querido professor. Na lição de hoje, vamos falar às nossas crianças sobre o pecado. E para facilitar o processo ensino-aprendizagem, sugerimos para o cenário a caixa do pecado, contendo as seguintes palavras: briga, inveja, mentira, violência e egoísmo. Ao lado da caixa, posicione uma Bíblia grande, o livro e o boneco de Ezequiel. Reutilize a figura para o cenário 1 da primeira lição desta revista. Os recursos didáticos são indispensáveis. Invista neles e dê um toque inesquecível às suas aulas. Após a leitura da revista, nós vamos falar agora sobre o Guardando no Coração, que eu considero algo muito especial, que eu lembro quando eu era pequena, quando minhas professoras da EBD trabalhavam um versículo. Foram versículos que eu nunca mais esqueci. Então, para essa aula, você pode confeccionar uma Bíblia. Eu fiz essa assim, em EVA, uma caixa, né? Utilizei uma caixa e forrei com EVA. Mas você pode fazer aquela mais simples, que é apenas o desenho da Bíblia e colocar o versículo para que a criança visualize. Aquela mesma ideia que nós trazemos sempre na nossa revista. A leitura, depois a repetição e depois você pode fazer uma brincadeira. Então, abre, no caso desse recurso aqui, lê, pede para a criança repetir.
E na revista está pedindo para você esconder a Bíblia atrás das costas. Você esconde e pede que a criança repita. É a questão do estímulo-resposta. Não é verdade? Que funciona muito bem nas nossas crianças e dá um resultado incrível. Então você lê, ela repete. Agora eu vou esconder atrás das minhas costas a Bíblia e você vai falar sem olhar. E aquelas crianças se sentem desafiadas a falar. Então eu vou ler aqui para vocês. Sabereis que eu sou o Senhor, Ezequiel, capítulo 7, versículo 5. E a parte B. E aí você trabalha o sentido espiritual, que é o quê? Sabereis que eu sou o Senhor. O que será que Deus quis dizer com essa palavra? Era em tom de ameaça? O que Deus estava querendo falar com o povo? Deus estava querendo ensinar alguma coisa para o povo. Sabereis que eu sou o Senhor. Nas aulas passadas, nós aprendemos que o povo era rebelde, era briguento, eles brigavam muito e Deus não gostava. Deus falava com Ezequiel, Ezequiel falava com o povo e eles continuavam insistindo, eles não queriam saber. Lembram que eles fechavam os ouvidos? Então chegou um dia que Deus falou: olha, vocês vão saber que eu sou o Senhor. O que será que Deus fez com eles, hein, crianças? Nós vamos já descobrir daqui a pouco, tá bom? Mas antes de descobrirmos, nós vamos falar sobre os recursos didáticos da história. Os recursos didáticos da história ficaram assim. Você pode selecionar algumas figuras que estão lá no link de apoio. A nossa igreja ela oportuniza essas imagens para dar apoio para os professores. Então, no link de apoio vai aparecer a figura 2, que é um coração alegre, e o coração triste, o coração alegre representado pela cor vermelha e o coração triste representado pela cor cinza. É um coração que vai aí fazer uma antítese, né? Triste, alegre. E nós temos também a figura de número 3, que é a imagem de Nabucodonosor invadindo Jerusalém. E aí você coloca também na sua mesa lá a caixa do pecado que eu trouxe aqui. Vai ser falado na história, a Bíblia, a árvore. Porque a história de Ezequiel ela vai girar sempre em torno do rio Quebar e com certeza ao lado do rio havia muitas árvores. É preciso que o professor esteja preparado porque vai surgir palavras desconhecidas. Por exemplo, quando falar em Nabucodonosor, na nossa classe tem aquelas crianças que são retraídas, não é mesmo? Mas tem também aquelas que são falantes, que são expressivas. E elas perguntam mesmo: tia, o que é Nabucodonosor? Ô irmã, o que é Nabucodonosor? Você tem que saber explicar para elas quem foi, o que era, o que fez, o que fazia e quem era Nabucodonosor. Aí você vai dizer assim: ó, Nabucodonosor era um rei muito mau e também poderoso que invadiu a cidade de Jerusalém e levou as pessoas daquele lugar para sua terra, que se chamava Babilônia. Ao explicar essa frase para elas, ao dizer que Nabucodonosor era esse rei poderoso, vai ampliar o vocabulário das crianças, daquelas que perguntaram, daquelas que são expressivas e daquelas quietinhas que só ouvem. Elas podem até não se expressar, mas elas vão ouvir e vai ficar internalizado na sua mente para o seu próprio aprendizado. Voltando aqui, nós temos a Bíblia, o boneco Ezequiel, a caixa do pecado e as palavras sugeridas que estão aqui dentro. Você coloca as palavrinhas e na hora da contação da história, você mostra para a criança. Tudo isso tem que ser com antecedência, porque se deixar para ver no domingo pela manhã, não vai dar tempo. Leva tempo encapar uma caixa e fazer todo o preparo necessário para a nossa história. Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma história. E a história de hoje será contada a partir do livro do profeta Ezequiel, o nosso objeto de estudo de hoje. Então, há muito tempo atrás, o povo de Deus, os israelitas, viviam em um lugar chamado Jerusalém. E lá eles eram muito felizes. Tinham um templo maravilhoso para adorar a Deus e viviam com suas famílias.
Deus era com eles, Deus era tudo para eles. Mas, com o passar do tempo, eles foram se esquecendo de Deus e começaram a fazer escolhas ruins. Sabe o que eles faziam? Eles brigavam uns com os outros, desobedeciam. E Deus ficou muito triste, sabia? Ficou triste e aborrecido com o pecado deles. Assim como está esse coração aqui, ó. Tá vendo a boquinha do coração como tá para baixo? Foi assim que Deus ficou triste com eles. Ezequiel também ficou muito triste. E por causa disso, coisas ruins aconteceram com eles. Vocês querem saber como foi? Prestem atenção que eu vou contar. Um rei muito forte, lá da Babilônia, chamado Nabucodonosor, invadiu a cidade deles. Chegou lá, entrou na cidade, pegou o povo, pegou as coisas, as mulheres, as crianças, os homens. Eles tiveram que ir embora, deixando tudo para trás. E sabe, crianças, essas pessoas se tornaram prisioneiras lá numa terra estranha. Numa terra que eles não conheciam, que se chamava Babilônia. E foi ali, perto do rio Quebar, na Babilônia, que Ezequiel estava. Ele estava ali, junto com os outros presos, porque Ezequiel também foi junto. Ezequiel foi preso junto com o povo. E Ezequiel, ele continuou no seu coração confiando em Deus. O povo não, o povo ficou falando, ficou reclamando, ficou dizendo que Deus não era com eles e por que tinha acontecido tudo isso. Mas Ezequiel ficou crendo no seu coração que Deus podia fazer algo muito maior por eles. E Deus falou assim: Ezequiel, você vai falar assim para o meu povo: sabereis que eu sou o Senhor. Essa palavra Ezequiel deveria dizer para o povo. O que será, crianças, que Deus queria dizer para aquele povo? Deus queria dizer que o pecado deles estava entristecendo o coração dele. Era isso que Deus queria falar. E aqui, nessa parte da história, querido professor, você pode trabalhar bem o conceito de pecado para as crianças, certo? No corpo da história vai aparecer uma pergunta assim: mas o que é pecado? Aí você vai explicar para a criança o que é pecado. É tudo aquilo que nós fazemos, que nós pensamos, que nós falamos, que não agrada o coração de Deus. Você pode até dar exemplo, uma mentirinha, uma briga, algo parecido. E o que será que não agrada a Deus, hein, crianças? E aí, ó, você confecciona a caixa do pecado, né? Eu forrei aqui com EVA e coloquei um band-aid para mostrar que tem uma ferida aqui, certo? E aí você vai falar que o pecado, ele deixa uma manchinha no coração das crianças. Aí pode retomar a música, que é a manchinha, né? A música do sabão, que fala que o pecado, ele faz uma mancha no coração das pessoas, no coração das crianças. É como se o coração estivesse sujo. É como se o coração estivesse sujo. Ninguém gosta de morar num local sujo, não é mesmo? Jesus também não gosta. Então vamos ver o que será que tem dentro dessa caixa, hein? O que será que tem dentro dessa caixa, hein, crianças? Vamos ver. Olha só alguns pecados que desagradam o coração de Deus. Violência. Ai, tem muitas crianças que são violentas umas com as outras. Pisa no pé do colega, puxa o cabelo, puxa a orelha. E essas coisas vai deixando uma manchinha no coração da criança. Vai ficando sujo. Tem mais alguma coisa que pode deixar o coração da criança sujo? Tem sim. É a inveja. A inveja também deixa o coração sujo. Será que tem alguma criança invejosa aí, hein? Não podemos, não é verdade? Se tiver, pede para Jesus limpar. Ô Jesus, vem limpar meu coração com teu sangue para ele ficar bem limpinho. Olha só, outra palavra, egoísmo. O que é o egoísmo? É quando você quer algo só para si. Aquelas crianças que não dividem o brinquedo, que não compartilham as suas coisas, querem tudo só para si. Deixa uma mancha também no coração. Ai, 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 olha só a palavra que vai chegar aqui, mentira. Mentir também é pecado e não agrada o coração de Deus, nem do papai nem da mamãe. E mais uma coisa, por fim,
que é a briga. Crianças que gostam de brigar, de puxar o cabelo, de se empurrar, de brigar por tudo, tá bom? Então essas palavras remetem ao pecado e deixam o coração de Deus muito triste. Mas sabe, crianças, de uma coisa que a Bíblia diz? Olha que coisa legal. A Bíblia diz que Jesus deixa o nosso coração limpinho outra vez. Assim, ó. Como esse coração que está aparecendo aqui, ó. Bem vermelhinho, porque o sangue de Jesus passou aqui. E quando o sangue de Jesus passa aqui, ó, o nosso coração fica alegre, cheio de paz, cheio de amor, cheio de alegria, cheio de felicidade. É assim que nós precisamos ser. Se o nosso coração for sujo, chama Jesus que ele limpa, tá bom? Porque o seu sangue nos purifica de todo pecado. Deus te abençoe, querida criança. Deus te abençoe, querido professor também, que te use poderosamente. Nós vamos saber agora como ficou o nosso quadro Brincando e Aprendendo. Brincando e Aprendendo é uma atividade extra que nós trazemos, além da atividade que vai na revista do aluno, nós trazemos uma extra. É para preencher tempo? Não, não é para preencher tempo. Tudo que nós fazemos é intencional, tem uma intenção, porque a criança ela aprende brincando. Não fazemos para preencher tempo porque lá a classe dos adultos ainda não terminou, porque o papai e a mamãe ainda não foi pegar, não é isso. É intencional para fazer com que a criança aprenda. Então, o objetivo dessa atividade é saber como fica o rostinho da criança que obedece ao papai do céu e a criança que desobedece. Eu fiz a minha assim, ó. Meu rostinho, usei palito de churrasco, lá na revista tá pedindo palito de picolé. É só para mostrar para você que você também pode fazer com outro material, você pode imprimir, tá? Eu desenhei direto aqui no EVA, ó, uma carinha dupla face, coraçãozinho, o rostinho alegre e o rostinho triste. Você pode imprimir, você pode desenhar, pode envolver a turma, pedir que eles recortem. É claro que eles vão recortar do jeitinho deles, vai sair torto. E vocês podem pedir para eles pintarem, mas só que vai ficar com a marquinha deles, né? Com a carinha deles. Não vai ficar assim bonitinho, perfeitinho. Vai ficar do jeitinho que eles são. Como eles conseguem fazer? Com a sua coordenação motora. E aí você ajuda a montar e pode até fazer uma roda de conversa. Como será que está o seu rostinho? Tá feliz ou tá triste? E eles vão falar. Há crianças que falam realmente, porque as crianças são sinceras. E quando elas estão tristes, elas falam mesmo e elas falam o que está acontecendo com elas. Tá bom? Então, que Deus te abençoe nesse projeto. Estamos aí, professor, finalizando mais uma aula. Você pode terminar a sua aula dando uma palavra de incentivo para a sua criança. Você pode abraçar, pode orar, pode cantar e convidar para a próxima aula. E que Deus te abençoe, te use poderosamente, use tua mente, teu coração, te dê estratégias, te dê ousadia e intrepidez para continuar nessa caminhada. Tchau, tchau, que Deus te abençoe e a paz do Senhor. Olá, queridos professores da classe de juniores. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. E nesse trimestre estamos estudando a revista de juniores que tem como tema Ezequiel, o profeta do exílio babilônico. E agora vamos à lição de número 1. E o tema é Deus sabe de tudo. O nosso texto bíblico se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 7. E o nosso objetivo é ensinar que Deus é santo e sabe de tudo o que fazemos de errado. Por isso, precisamos nos arrepender de todo o coração, pois Ele é misericordioso, nos perdoa e nos ajuda a recomeçar. E o Vamos Louvar traz a música Obedecer, do Criança Diante do Trono. E o Guardando no Coração traz o seguinte versículo: Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 7, versículo 4, na parte C. Muito bem, e olha só a sugestão do nosso versículo de hoje.
é o visual de uma coroa, bem bonito, porque traz a seguinte frase: então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 7, versículo 4, na parte C. Esse versículo é maravilhoso e fala de alguém todo-poderoso que é Deus, né? O Rei do Universo. E a nossa sugestão, ela traz essa coroa que você pode fazer com o material que você tiver disponível, né? Cartolina, emborrachado, ou pode fazer, né? E imprimir também na gráfica, também vai ficar muito bonito, tá? Mas o importante é que seja, né, este visual de coroa para fixar na mente das crianças que o Senhor Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E agora vamos às nossas orientações importantes. Para a introdução, faça um cartaz destacando as atitudes do povo de Judá que desagradaram a Deus: desonestidade, injustiça, assassinatos, desrespeito ao sábado, perseguição aos profetas, culto ao Deus Sol e a Baal, e também falsos profetas. Prepare também um cartaz com um versículo registrado em Isaías 42:8. Desta forma, enfatize que Deus é santo e que o pecado ofende a sua santidade. Apresente as palavras em um flanelógrafo ou em forma de placas para facilitar a visualização e a compreensão dos alunos. E agora vamos ao Você Sabia, que é a introdução da nossa lição, que diz o seguinte: o povo de Deus começou a praticar muitos pecados graves e os profetas Jeremias e Ezequiel denunciaram essas atitudes. Havia desonestidade, injustiça com os pobres e até assassinato. Alguns desrespeitavam o sábado e perseguiam os profetas, que falavam a verdade. Havia culto ao Deus Sol e adoração a Baal. Deus é santo, não divide a sua glória com ninguém. Falsos profetas prometiam apenas prosperidade, sem falar sobre arrependimento. Esses pecados pareciam normais para muitos na época, mas ofendiam a santidade de Deus, além de destruir o caráter das pessoas, enfraquecendo as famílias, tanto de Judá quanto de Israel. E como sugestões, né, da nossa revista, das nossas orientações importantes, nós temos aqui, esse cartaz que vai mostrar as atitudes do povo de Judá que desagradaram ao nosso Deus, né? Coisas terríveis, como desonestidade, injustiça, assassinatos, desrespeito ao sábado, perseguição aos profetas, culto ao Deus Sol e adoração a Baal, né? Falsos profetas também havia naquele tempo. Então, nós precisamos destacar essas frases, essas palavras, para que as crianças elas possam entender quais foram os pecados de Judá, né, que levaram à destruição da cidade e ao povo ser levado cativo, né? Por quê? O que aconteceu? Então, isso aí, né, desagradou muito ao Senhor. E como desagrada ao Senhor é pecado. E Deus, ele não habita onde há pecado. Então, também como sugestão da nossa introdução, nós temos esse versículo, né, em destaque. Esse versículo não é para memorização. Esse versículo é apenas para destacar o que está escrito, né, aqui em Isaías 42, no versículo 8. E você também pode ler na Bíblia, né, ou apresentar esse cartaz que diz o seguinte: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Então, esse versículo é um versículo de destaque para a nossa introdução, que você precisa ou ler da Bíblia ou fazer um cartaz para mostrar às crianças, né, que somente Deus merece toda a honra, toda a adoração e todo louvor, porque Ele é o Senhor. E agora vamos aos tópicos da nossa lição de número 3. E diz assim o primeiro tópico: o povo se afastou de Deus. Ezequiel, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10. Segundo,
as consequências da desobediência. Ezequiel capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 18. Terceiro, nada pode substituir Deus. Ezequiel 7, do versículo 19 até o 27. E por último, a nossa aplicação. E o primeiro tópico da lição 3 traz os seguintes pontos. Deus revelou a Ezequiel que o povo praticava pecado ao adorar ídolos, desobedecendo sua palavra e desprezando as coisas de Deus. Por isso, disse que sua paciência havia terminado. Segundo ponto, o povo de Judá acreditava que Deus não via seus pecados, mas ele vê e conhece tudo. Mesmo indo ao templo, não o adoravam de verdade. Estavam cheios de idolatria e desrespeito. Terceiro ponto, o pecado nos afasta de Deus. O Senhor julgaria cada um por suas atitudes de idolatria e por deixarem seus princípios. Contudo, sua justiça oferece perdão aos que se arrependerem. Aqui, no primeiro tópico, nós apresentamos a figura 3.1, que fala, que mostra quando Deus fala ao profeta Ezequiel que a sua paciência chegou ao fim por causa do pecado do povo de Judá. E aqui nós vemos uma nuvenzinha, um balãozinho de diálogo que mostra o que estava acontecendo e por que Deus disse que a sua paciência havia chegado ao fim. Por quê? Porque o povo estava adorando ídolos. E não era em qualquer lugar, estava adorando dentro da casa de Deus. E por isso Deus ele ficou realmente irado, porque eles profanaram o templo do Senhor, adorando ídolos, fora outros pecados que eles cometeram. E também temos aqui os cartazes que são sugeridos no nosso primeiro tópico, que são um cartaz com a frase Deus vê todas as coisas e o outro cartaz, ele sabe quando o coração das pessoas está longe dele, assim como estava o coração do povo de Judá. E um coração cinza, também a sugestão da nossa revista, com a seguinte frase, cheio de idolatria, orgulho e desrespeito, que era justamente o que estava dentro do coração do povo de Judá. E aqui os círculos com as frases, o pecado nos afasta de Deus, arrependimento e receber perdão, que fala o seguinte, o pecado ele realmente nos afasta de Deus, mas quando nos arrependemos, nós podemos receber o perdão de Deus. Mas o povo não quis, preferiu a desobediência, preferiu a idolatria. Eles não quiseram o perdão de Deus, não quiseram se arrepender. O segundo tópico, as consequências da desobediência, traz os seguintes pontos. Deus alertou que a desobediência traria consequências para toda a nação. Injustiça, violência e pecado levaram ao desaparecimento da paz. Perderiam a segurança, esperança, alegria e a cidade sofreria com a fome, o medo e a tristeza. Segundo ponto, as pessoas ficariam desesperadas e chorariam por causa dos pecados que cometeram. Sentiriam vergonha porque o pecado nunca traz alegria. Terceiro ponto, Deus alertou o povo e ofereceu oportunidades de mudança, mostrando que só Ele pode dar paz e proteção. A dor no exílio foi para levá-los ao arrependimento. Deus nunca os abandonou. Para o segundo tópico, nós temos aqui a figura 3.2, que traz Deus falando para Ezequiel que a desobediência trará consequências para toda a nação, como nós sabemos que aconteceu. Jerusalém foi destruída, o povo foi levado. Então Deus estava alertando Ezequiel para que ele alertasse o povo do que aconteceria. Porque Ezequiel ele estava no exílio, mas ainda haviam pessoas, ainda estavam em Jerusalém. Então isso não ainda tinha acontecido. Outra sugestão da nossa revista é que você faça as palavras a injustiça, a violência e o pecado,
que fizeram com que a paz desaparecesse do meio do povo. Então você pode estar usando aqui dentro de um coração transparente, né? Esse aqui é feito de plástico e aqui nós usamos um EVA. E aqui você vai falando para as crianças o que tinha no coração do povo. O que havia pecado, havia violência e havia injustiça, né? Então é interessante você mostrar esse coração transparente com as palavras para que as crianças possam fixar o ensinamento, tá bom? E outra coisa também que nós mostramos aqui, né, nesse tópico, são esses 2 cartazes aqui. O pecado nunca traz alegria verdadeira e a desobediência nos leva para longe da presença de Deus. E isso não é coisa que a gente queira, nós não queremos estar longe da presença de Deus. E aqui nós temos os 2 cartazes azuis que trazem, né, mensagem para nós. 2 megafones e aqui diz o seguinte: o primeiro, o Senhor avisou seu povo. O segundo, só Deus pode trazer paz e proteção. Então é um alerta, né? Antes de acontecer tudo o que aconteceu, Deus avisou o seu povo. E outra mensagem de Deus para o povo é que só Ele pode dar paz e proteção. E nós também sabemos disso. Só o nosso Deus é capaz de nos dar paz e proteção. O terceiro tópico, nada pode substituir Deus, traz os seguintes pontos. O povo confiava nas riquezas, achando que isso traria segurança e felicidade. Deus mostrou que nada material pode salvar quando o coração se afasta dele, pois só ele supre o que realmente precisamos. Segundo ponto, a cidade seria tomada e o templo profanado, porque o povo não buscou a Deus. Os líderes e a família real ficariam desesperados. Sem a presença de Deus, tudo perde o sentido. Terceiro ponto, Deus julga cada pessoa conforme suas atitudes. Por isso, é importante amar e obedecer a Deus com sinceridade. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele nos dá paz e nos guia pelo caminho certo até o céu. No nosso tópico 3, nós vamos usar a figura 3.3, que mostra uma pessoa triste, né, com dinheiro e um coração com uma cruz. Está falando o que essa figura? Que as riquezas não podem dar o que nós precisamos. Só Deus pode dar o que nós precisamos. Então o povo de Israel confiava nas riquezas, né, e achava que nada ia acontecer. Então você também vai precisar de dinheirinho, tá, para poder você estar falando com seus alunos, e você vai perguntar com esse dinheiro aqui, o dinheiro pode dar tudo o que você precisa, né? E os alunos vão responder, claro que não, né? Nós também vamos precisar das seguintes frases: nada pode nos salvar quando o nosso coração se afasta de Deus, só Deus pode dar o que precisamos. E aqui, no formato de coração, nós temos as seguintes frases: o povo não buscou a Deus de verdade. Segunda frase: sem a presença de Deus, não somos nada. Então, o povo de Israel aprendeu com duras penas, né? Que sem Deus não somos nada. E você também vai precisar deste cartaz aqui, tá bom? Que diz a seguinte frase, que tem a seguinte frase: Deus julga cada um conforme as suas ações. É importante obedecer e amar a Deus com sinceridade. Então, você precisa ter, né, esse cartaz para mostrar, né, que todas as atitudes, por isso que nós temos aqui uma criança, né, fazendo uma maldade, tudo será julgado pelo nosso Deus. E outra coisa também que nós vamos precisar é uma medalha, que você pode fazer com o material que você tiver disponível. E essa medalha, ela traz uma coisa muito importante, né? Uma frase: Deus em primeiro lugar. Por isso que ela é uma medalha de ouro, né? Quem recebe o primeiro lugar na nossa vida é Deus. As riquezas, né? Dinheiro, nada valem. Se nós temos Deus, nós temos tudo. Mas sem Deus não somos nada e não temos nada. Então são ensinamentos muito preciosos para os seus alunos. E agora vamos à aplicação da nossa lição.
que diz assim: precisamos nos arrepender de todo o coração, pois Deus é santo e conhece tudo o que fazemos de errado. Por isso, quando permitimos que o pecado entre em nossa vida, nos afastamos da presença de Deus. Mas se confessarmos nossos pecados e buscarmos obedecer à sua vontade, Ele nos recebe com amor, nos perdoa e nos dá uma nova chance para recomeçar. Muito bem, encerrada a sua ministração, você vai fazer com os seus alunos as atividades da nossa lição de número 3, né? Você vai escrever os versículos e vai fazer com eles, ajudando, né? Claro que alguns não conseguem, mas você pode estar ajudando a realizar todas as atividades da nossa revista do aluno. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas sugestões de hoje e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser.